O Senado Federal recebeu no mês passado o anteprojeto do novo Código Civil, elaborado por uma comissão de juristas. As sugestões de mudanças e atualizações no conjunto de regras que impactam a vida de todo cidadão, desde antes do nascimento, e têm efeitos até depois da morte do indivíduo, passando pelo casamento, regulação de empresas e contratos, além de regras de sucessão e herança. Agora, caberá aos senadores analisar a proposta e elaborar um projeto de lei. Pontos podem ser ainda incluídos, alterados ou até mesmo excluídos. Para falar sobre alguns desses pontos, eu recebo agora aqui no Política Cruzada 2 juristas que são professores universitários de Direito Civil. Gabriel Borges e Jorge Albernaz estão aqui conosco. Gabriel, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado. Jorge, muito bom dia também, obrigado pela presença. Obrigado eu, Danilo, obrigado pelo convite, que a gente possa fazer um debate que leve informação principalmente para os nossos ouvintes. É isso. Bom, antes de a gente entrar exatamente, especificamente em cada um desses pontos que estão sendo tratados lá no Congresso Nacional, e é bom que se diga, gente, reafirme, é ainda um anteprojeto. Disso ainda precisa fazer um projeto de lei e esse projeto de lei ainda precisa ser submetido à análise dos senadores e deputados e depois tem que ser sancionado, não tem? Sim, tem que ser sancionado também. Tem que ser sancionado. Então tem muita coisa ainda, muita estrada ainda para caminhar. Mas eu queria saber de vocês dois, de forma geral, o que vocês acharam dessa proposta? Acham que realmente é necessário uma atualização do Código Civil nesse momento? O nosso Código Civil é de 2002, nós estamos falando então de 22 anos. É necessária de fato essa atualização neste momento? E a proposta que já foi até aqui apresentada é uma proposta condizente com a realidade? Começo com você, Jorge. Danilo, eu queria fazer respondendo objetivamente ao que você traz, eu queria fazer uma introdução a esse tema. Tá. Uhum. O nosso Código Civil ele é de 2002 e essa data, né, tem a ver com a data em que ele foi efetivamente aprovado, publicado, né, e tal. Mas o anteprojeto deste código, como está acontecendo agora, ele é um anteprojeto de 73. Então, a gente costuma dizer que o Código Civil novo, né, que muita gente até hoje chama de novo Código Civil, ele já nasce velho, né? É tão velho que muitas das suas disposições, elas ainda são repetidas do que a gente chama de Código Bevilacqua, que era o código anterior de 1916, para você ter uma ideia. Então, o primeiro ponto é que esse novo código, ele traz em muitos aspectos grandes evoluções, mas ele já vem como um código velho, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é, você diz, poxa, já tem 22 anos, mas se nós considerarmos numa escala gráfica até, as transformações que a sociedade mundial experimenta nos últimos 22 anos, essas atualizações, elas nos parecem que serão cada vez mais frequentes. O que eu estou te dizendo é que a sociedade brasileira de 20 anos atrás, ela é absolutamente diferente da sociedade brasileira de hoje. Pode parecer pouco tempo, mas se você colocar algumas transformações, sobretudo tecnológicas, nós podemos falar das nossas vidas pessoais, como elas são distintas de 22 anos atrás para hoje. Então sim, eu acho que é curioso. Há parte dos estudiosos que vão fazer uma crítica, né? Porque tecnicamente não se trata de um novo Código Civil. A proposta era de ajustes no Código Civil atual. Mas que, pelo trabalho que a comissão desenvolveu, nós vamos ao final ter realmente um novo código. E aí a imprensa, né, começou a falar de um anteprojeto, de um novo Código Civil, quando na verdade se pretendia tão somente ajustes pontuais, eu talvez seja suspeito para falar disso, de um Código Civil que é muito bom, né? Mas em virtude da profundidade dessas transformações, a gente vai estar diante de uma nova regulação mesmo. A gente tem muita coisa para falar aqui. Gabriel, e você? Existe uma tradição aí do direito civil de ter atualizações demoradas, elaborações de códigos muito demoradas. Então você pega o primeiro, tirando os romanos ali, né? Tirando o primeiro Código Civil, com essa nomenclatura, Código Civil, que você vai ser lá na França, salvo melhor juízo, 1808, quando Napoleão Bonaparte, ele
conquista parte da Europa e falou, preciso unificar o direito aqui, porque senão não vou conseguir manter. E aí ele pede para elaborar o Código Civil, que até hoje é chamado de Código Napoleônico, né? Porque ele foi elaborado não por Napoleão, mas a pedido dele. E aí você vai demorar muito mais de 100 anos para que esse código seja atualizado. As atualizações do Código Napoleão, que está em vigência até hoje, elas vão acontecer recentemente, pensando historicamente, recentemente. Né? A mesma coisa vai acontecer na Alemanha. Quando a Alemanha é unificada, eles falam, não, precisamos de um Código Civil. E aí vem a tal da escola da pandectística, né? Que vai estudar os pandectas lá do direito romano e faz um código maravilhoso que é o BGB. BGB foi ser atualizado mais de quase 100 anos depois também. Então, e está em vigor até hoje. O nosso código de 1916, ele é o primeiro, né, o Bevilacqua, né, o Clovis Bevilacqua, ele vai organizar, em 1916 ele vai entrar em vigor. Mas já era desde a época do Império, já se pedia por um código. Então a República é proclamada em 1889 e só em 1916 a gente vai ter Código Civil. Antes disso, a gente usava legislações que vinham de Portugal. Né? E aí, como o professor falou, o Código de 2002 ele começa a ser debatido na década de 70. Né? Por quê? Porque você teve uma série de avanços de 16 até 2002, obviamente, e aí vieram algumas legislações, Estatuto da Mulher Casada, Código de Menores, que depois virou o ECA e tal, e começa-se a perceber que o Código Civil está desatualizado. Não, então vamos organizar isso aqui, fazer um código novo? Vamos, beleza. E aí a gente faz um Código Civil de 2002. Agora, precisa de atualização? Não sei dizer. Claro que tem dispositivos que estão desatualizados, tem coisa que a gente precisa consagrar lá lá da jurisprudência, né? Por exemplo, o STF desde 2011 fala que é possível união estável entre pessoas do mesmo sexo. Se você olhar o Código Civil, está escrito lá, casamento é entre homem e mulher. Né? Então, eu acho sim que tem algumas redações ali que precisam ser atualizadas. Boa parte já está consagrado na jurisprudência, vai mudar pouco na vida das pessoas. Agora, a grande questão é, o Código Civil de 2002, uma coisa que eu acho muito bonita nele, e aí eu concordo com o Jorge, também sou suspeito para falar do Código de 2002, é o fato de que você vai ter aquele sistema de cláusulas gerais. Né? Então você tem cláusulas abertas, que você consegue interpretar à luz do tempo e do local onde o fato aconteceu. Então, o que era visto como boa-fé lá em 2002, talvez hoje não seja. E aí cabe ao magistrado interpretar e comatar essa lacuna. Então, eu acho que o excesso de codificação não é tão legal. Você pensa, por exemplo, o direito civil é difícil de mexer, porque, olha, nós tivemos 2 códigos civis no Brasil. Quantas constituições a gente teve? De 1824, que vai ser a primeira, até 1988. É um monte de constituições, fora aquelas legislações que vieram da ditadura que foram recebidas como constituições também. Então, assim, eu acho que é um código que ele está sendo feito na pressa. Eu não acho que precisa de tanta pressa para você fazer dessa maneira. Não é um novo código, né? Apesar da gente estar chamando de novo Código Civil, ele não é um novo código, são uma série de atualizações que eu acho que elas mereciam um debate maior, um aprofundamento maior, com todo respeito à comissão de juristas maravilhosos que estão lá, tenho amigos que estão lá na Constituição, mas eu acho que precisava de um debate mais aprofundado, mais demorado mesmo, né? E outra coisa, principalmente quando você pensa em direito digital, em tecnologia, e também em direito de família, a gente tem avanços sociais que acontecem constantemente e que o processo legislativo não consegue acompanhar. O processo legislativo é ruim, é demorado, é lento? Não, não é isso. É porque realmente a sociedade avança mais rápido que o direito, independente de qualquer país que seja. Então, eu não sei dizer até que ponto é interessante você ter essa excessiva codificação do direito civil. Eu acho que o sistema de cláusulas abertas, ele já resolvia bem. Então, assim, com todo respeito, eu não acho que precisa. E eu acredito que a jurisprudência já tem comatado do jeito que é para fazer, que era o projeto do Miguel Reale lá em 2002, era ter um código que a jurisprudência tivesse mais liberdade de comatar. E não vejo por que ter tanta codificação, complicou algumas coisas que eram simples, então não sei nem se vai passar, sendo sincero.